dos últimos lances da política dessa última semana, de alguma forma colocaram o Tarcísio numa outra posição do tabuleiro, basicamente com uma probabilidade bem menor de ele vir a ser candidato a presidente, isso por conta da política propriamente, Uhum. né? Não necessariamente por conta da política eleitoral ou do potencial eleitoral dele. A gente vai contar esses passos e lances da política e em que momento a gente está agora, um novo momento em que mudaram as placas tectônicas, pelo menos agora, da cena, mas antes seria interessante a gente entender o que está sendo levado em conta pelos dirigentes, pelos líderes e pelos potenciais candidatos para definir o rumo de 2026. Perfeito, Thaís. É aquilo que a gente falou na escalada, né? Quem são os candidatos em potencial e quem tem mais chance qual é o potencial dos candidatos, que são coisas diferentes. Porque o potencial é dado pela possibilidade ou chance de um candidato ir melhor do que os outros ao longo da campanha eleitoral. E a outra coisa são as condições políticas que permitem ou não a ele se tornar um candidato, né? Uhum. Então, eu vou fazer um resumo aqui baseado, como vocês sabem, eu tenho acesso a algumas pesquisas que não são divulgadas, que eu acompanho permanentemente, são as pesquisas algumas das que eu mais confio, que eu infelizmente não posso contar o nome do santo, mas elas são, digamos assim, a ressonância magnética que eu faço do cenário eleitoral, que eu vejo, né? A partir delas, né? Delas é que eu tiro as minhas conclusões. Bom, a mais recente que eu vi, que eu confio muito, mostra um cenário, é uma pesquisa muito extensa e o questionário é bastante longo, são várias perguntas e o cruzamento dessas perguntas revela um quadro muito interessante para você avaliar o potencial de voto dos candidatos. Inclusive, a gente vai falar sobre uma das perspectivas que essa pesquisa oferece na hora extra do sábado, de tão Exatamente. profundo que pode ser esse diagnóstico, né? Exatamente. É meio assim, o que a gente vai falar na hora extra, no sábado, é a pergunta fundamental de toda eleição, que é: esta é uma eleição de mudança ou uma eleição de continuidade? E se for de mudança, de quão mudança é? E mais, quem consegue vestir a roupa da mudança melhor do que os outros? Não necessariamente é a oposição. Tem surpresa. Se você quiser saber, vai ter que ir lá assinar o UOL. Eu vou, com certeza. Mas voltando aqui, Vamos. vamos lá. Primeiro, vamos falar então dos candidatos de oposição, depois a gente fala um pouquinho do Lula. Potencial dos candidatos de oposição. Então, se a gente pegar e considerar, dividir os vários tipos de voto que você pode medir numa pesquisa, primeiro você tem o voto espontâneo, que é aquele que é a primeira pergunta de todo o questionário. Quando um questionário é decente, numa pesquisa, a primeira pergunta é: se a eleição fosse hoje, Em quem em você quem você votaria? votaria? Aí vai ter eleição daqui, em quem você vai votar, e não apresenta a lista de candidatos e deixa a pessoa responder espontaneamente. Por aí você mede o grau de interesse do eleitor, ou o quanto o eleitor está ligado naquela eleição ou não, porque se tem muita gente já espontaneamente dizendo o nome, significa que a eleição já está na cabeça das pessoas, você não precisa Está ou não? provocar. Então, vamos lá. É uma pergunta que ainda hoje, 4 em cada 10 eleitores não dizem espontaneamente o nome de um candidato. Isso é muito alto. Já houve eleições piores, né? Mas em que as pessoas estavam mais desconectadas da eleição, mais ou menos por essa época. Porém, se a gente considerar que 4 em cada 10 não conseguem dizer espontaneamente o nome de um candidato, você tem uma margem de mudança muito grande, porque, teoricamente, quem não diz o nome espontaneamente tem mais chance de mudar de candidato, por exemplo, né? Então, esse é um ponto. Ainda você tem uma margem grande de pessoas que não estão convictas do voto e que podem mudar. Segunda coisa. Bom, e nesse voto espontâneo, o Lula aparece muito na frente dos seus adversários. Ele aparece com praticamente 3 em cada 10 eleitores citam o nome do Lula, enquanto nenhum dos outros que estão no páreo chega a 1 em cada 10. Tá. Né? Tá? Então é 3 vezes mais. Só que, se a gente for comparar esse percentual do Lula com o mesmo percentual de voto espontâneo que ele tinha
4 anos atrás, ou seja, no começo da campanha de 2022, quando ele se elegeu pela terceira vez presidente, ele tinha significativamente mais votos espontâneos 4 anos atrás do que ele tem hoje. O que mostra que isso é uma espécie de, talvez, de medida de quão entusiasmado o eleitor está com a candidatura do Lula. Então você tem uma perda de entusiasmo. Isso, Toledo, me remete a uma coisa, uma análise que um oposicionista do Lula fez. Eu apurei bastante sobre esse movimento da oposição dessa semana, a filiação do Caiado ao PSD, do Kassab, enfim, a gente vai falar sobre esses movimentos, mas um oposicionista do Lula declarado, mas não bolsonarista, fez uma aposta que eu acho que tem muita sintonia com o que você está dizendo, que é o antipetismo, que arrefeceu em 22 por conta do antibolsonarismo. Pessoas que nunca votaram em Lula votaram para evitar o Bolsonaro em 22, agora com o Lula na presidência, volta a ficar um antipetismo mais vivo, exatamente porque tem, né, a rejeição ao governo, à figura do presidente, as medidas tomadas e tudo mais, sem ter necessariamente um Bolsonaro, mas provavelmente com alguém do sobrenome dele ali. Ou seja, de alguma forma, um fator que ganhou eleições passadas no Brasil, que foi o antipetismo, e que não ganhou a eleição de 2022, pode voltar a rondar a eleição de 26. Eu vou deixar um gancho aqui, criando suspense, mas tem um outro fator que atrapalha um pouco essa leitura, que é o antibolsonarismo também. Então vamos lá. Então você tem o Lula no voto espontâneo, muito na frente dos candidatos, mas menos à frente dele mesmo. Um quarto atrás do que estava 4 anos atrás. Aí vamos analisar, essa pesquisa que eu vi, ela mediu o potencial de voto. Como é que você mede o potencial de voto? Você fala assim, bom, o Lula é candidato, você diria que votaria nele com certeza, poderia votar, não votaria de jeito nenhum, ou não tem informações suficientes para dar uma opinião ou não sabe, né? São as 4 opções possíveis. E faz isso com todos os candidatos que estão no páreo, um de cada vez. Então, a gente chama de voto duro aqueles que respondem votaria com certeza. Embora o cara possa, em tese, dizer que votaria com certeza em mais de um candidato. Então, não é para você comparar os candidatos nisso, mas para você medir se ele tem 1 em cada 3 votos espontâneos, qual é o tamanho do voto duro no Lula? Daqueles que, quando confrontados com o nome dele, dizem, não, votaria com certeza. Já sobe para 1/3 do eleitorado. Quer dizer, o voto duro é maior do que o voto espontâneo. E o voto estimulado, que é quando você mostra, nesse caso são vários cenários, porque não está definido ainda quem é candidato, né? Aí ele aumenta um pouquinho, vai para 4 em cada 10, tá? Volta para aquele potencial, aquele voto espontâneo que ele tinha 4 anos atrás. E fica mais ou menos nisso, dependendo do cenário, tem uma oscilaçãozinha para lá ou para cá, mas nada fora da margem. Além do voto duro, que é esse que diz que votaria com certeza, você tem o voto mole, vamos chamar assim, que é aquele que diz que poderia votar. Se você soma os dois, você tem o potencial de voto, que é quem vota com certeza e quem admite votar. E aí, o Lula chega em metade do eleitorado. Só que tem a outra pergunta. As pessoas que dizem não votaria de jeito nenhum, e da outra metade. Então, a posição do Lula é limítrofe, é limiar. Você tem uma situação em que o potencial é igual à rejeição. Praticamente, hoje. A gente sabe que ao longo da campanha muda. A campanha serve para mudar isso, né? Mas esse é o cenário... Para o bem ou para o mal. Exatamente. Então, esse é o cenário, digamos assim, do partidor dos cavalos, né? Partidor é aquele lugar de onde os cavalos de corrida, quando ainda existia turf, saíam, né? Dada a largada, é quando eles partiam. Então, essa é a situação hoje. Vai mudar? Certamente vai mudar. Agora, vamos ver a situação dos candidatos de oposição, que é onde está em definição. O Lula até tem uma vantagem, que ele é o único candidato da situação, e no campo da esquerda é praticamente o único candidato também, está correndo meio sozinho nessa banda do eleitorado, né? Então ele leva essa vantagem também, e é natural que ele apareça muito melhor do que os adversários por conta da indefinição da direita. Então vamos lá, vamos comparar os 3 candidatos que eu acho que têm maior potencial. Que os números mostram que tem maior potencial, que são Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e Ratinho Júnior, governador do Paraná.
No voto espontâneo, o único que tem menção significativa é o Flávio. Tá. O Tarcísio Mas e é o nome dele ou o sobrenome? as pessoas falam Falam Flávio Flávio. Bolsonaro, não Tá. fala Jair Bolsonaro ou Bolsonaro, é Flávio Bolsonaro. Tá. Não chega a 1 em cada 10, mas é muito maior do que Tarcísio e Ratinho. Aí, voto duro, quando você pergunta, bom, então Flávio Bolsonaro, se ele fosse candidato, qual é a sua situação? O voto duro no Flávio é 2 em cada 10. É significativamente menos do que no Lula, mas é o dobro do que no Tarcísio e no Ratinho. Então, hoje, claro, isso é a transferência direta do pai para o filho. Ele tem de voto duro, que diz que votaria com certeza, praticamente 2 vezes mais do que os seus principais adversários dentro da direita. E quando vai para o voto estimulado, ele está na frente tanto do Ratinho, no cenário com o Ratinho, tanto no cenário com o Tarcísio ou no cenário que tem os dois. Aliás, 2 não tem, mas um cenário em que tenha... o Ratinho está nos 2 cenários, e o Tarcísio ou o Flávio, né? Aí, a soma, o potencial de voto, portanto, do Flávio, que é o voto mole, aqueles que admitem que poderiam votar e os que votariam com certeza, chega praticamente a 4 em cada 10. Já é um potencial, está abaixo do Lula, mas não chega assim a ser uma coisa estrondosa, tá? Mas é respeitável. Aí, se você considerar a rejeição, que também está nesse patamar do Lula, metade diz que não votaria nele de jeito nenhum, praticamente, o potencial do Flávio para crescer está em mais ou menos uns 7 pontos, aqui nas minhas contas, que eu não vou matar as pessoas de tédio para explicar. O do Lula está praticamente já no limite. Para ele Isso quer dizer que o Flávio pode crescer 7 pontos e o Lula basicamente já chegou no teto. Chegou no teto de hoje, com a avaliação do governo como está. A única chance de o Lula crescer é se a avaliação do governo melhorar. Então, fica uma função direta. Mantido ceteris paribus, né? Se nada, temperatura e pressão permanecerem iguais, a chance do Lula está meio a meio e ele já está meio no teto ali, está no limite. Já o Flávio tem algum potencial para crescer. Agora vamos fazer a mesma coisa com o Tarcísio. O Tarcísio, ele está pior que o Flávio hoje, tanto na espontânea quanto na estimulada, mas, por incrível que pareça, tem 3 em cada 10 eleitores que dizem que não tem informação suficiente ou não sabem responder se votariam ou não no Tarcísio. Ele é mais conhecido que o Ratinho. E aí eu acho que tem um problema, que quando você fala em Ratinho... Lembra o pai. Exato, e tem uma confusão, e por isso ele tem um recall maior, o Ratinho Júnior. Então, o Tarcísio... E por ser mais desconhecido, também tem rejeição menor. Tem uma rejeição menor, sem dúvida, bem colocado, bem lembrado. E isso faz com que ele tenha um potencial de crescer até 20 pontos. Não é que ele vai ultrapassar, ele chegaria... Todos eles tendem a chegar perto do Lula ou até empatar. Então, assim, o Tarcísio é o candidato que talvez tivesse maior potencial de crescimento, mas precisaria de uma campanha, precisaria de um apoio maciço e definitivo da família Bolsonaro, de outros, né, da direita em geral, para polarizar com o Lula. Ele não está polarizado com o Lula, diferentemente do Flávio. Tá. Ele precisa de apoio, e foi o que ele não conseguiu, que é o que você acha que você vai explicar. E só para terminar, o Ratinho Júnior tem essa questão. Ele tem um recall alto por ser confundido com o pai, suspeito eu. Então, também tem uma rejeição alta por causa do pai, provavelmente. Uma transferência de conhecimento e recall, mas também tem uma transferência de rejeição. Mas ele também tem uma aceitação muito grande na região sul. Na região sul, ele vai muito bem. No cenário estimulado, em que não tem Tarcísio, tem só o Flávio e o Caiado, o Ratinho Júnior empata com o Flávio e supera o Lula na região sul. Sim. Então, também tem uma boa avaliação dele que se transferiu do Paraná para Santa Catarina e Rio Grande do Sul também. É que o Sul é 15% do eleitorado nacional, então, né, precisaria conseguir transformar durante a campanha esse potencial em voto nas outras regiões, que é sempre mais difícil. Mas a moral da história é essa. A situação do Lula é uma situação limítrofe hoje. A gente sabe que vai mudar ao longo da campanha, mas hoje é limítrofe.
O Tarcísio é o candidato da direita com maior potencial de crescimento, mas ainda é o menos consolidado. E os outros estão equivalentes ao Lula, tanto em potencial, Flávio um pouco menos, Ratinho Júnior um pouco menos, mas equivalentes também em rejeição. Então, se tem antipetismo, também tem antibolsonarismo. Uhum. E aí essa mesma pessoa, essa fonte com quem eu falei, que eu citei no começo do programa, diz que tem um aspecto da rejeição ao bolsonarismo que pode não ser tão ruim assim para o Flávio, que é o fato de a expectativa em relação aos filhos do Bolsonaro ser de partida muito baixa, né? Eles não são simpáticos ao grande eleitorado, os filhos. E, portanto, se o Flávio conseguir apresentar uma imagem mais moderada, né, com esse discurso que ele flerta, embora já tenha dado declarações que vão na contramão disso. Então, no raciocínio dessa pessoa, e aí tem sempre, né, as preferências políticas de cada um, o fato de a rejeição alta ao sobrenome acabar sendo de partida, como ele também é desconhecido, no momento em que o eleitor o conhece, fala, bom, ele não é igual o pai, ele é um pouco mais. Não sei se as pesquisas te Não, permitem. não dá. Isso daí a gente só vai descobrir se a candidatura do Flávio emplacar e a campanha começar, ele aparecer em debate e não desmaiar. Bom, que eu apurei, né, nessa semana? Eu conversei com 3 aliados bem próximos ao Kassab, 2 dos quais bem próximos ao Tarcísio também, inclusive no governo. A fotografia que eu colhi a partir dessas conversas são o pano de fundo e a grande explicação desse movimento do Kassab de filiar o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, ao PSD, para ele se juntar aos outros 2 pré-candidatos do partido, que é o Ratinho Júnior, que é governador do Paraná, e o Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul. O Ronaldo Caiado, que vinha do União Brasil, que vinha do Democratas, que vinha do PFL, partido pelo qual foi candidato em 89 contra o Lula, derrotado, e que vem tentando desde então se firmar nacionalmente, e ainda tem alguma adesão, mas já passou bastante tempo, já passou pelo Senado, já passou pelo governo, e tenta mais uma vez. O partido dele, União Brasil, que está agora federado com o Partido Progressista, não daria esse espaço, e aí ele preferiu trocar o duvidoso pelo incerto. Porque no PSD também não está garantido que ele vá ser candidato, até porque já tem 2. E o Kassab, desde todas as negociações, o começo de todas elas, tem sido muito claro e franco com todos eles, de que tem uma ordem de chegada, o Ratinho chegou primeiro, o Eduardo Leite se filiou depois, o Caiado, portanto, seria o terceiro, mas que tem também um espaço de para cada um deles se movimentar e aí definir, e o que sair candidato do partido vai ter o apoio dos outros 2. Qual que é a condição para eles aceitarem também? No caso do Caiado em particular, e com os outros 2 ter sido feito isso, é que eles sejam os donos, aspas, do partido deles no estado. Então o Caiado assume o PSD lá para negociar as alianças que quiser, conseguir fazer o sucessor, que é um objetivo que ele tem, obviamente, sair candidato ao Senado se quiser, se não for ser candidato a presidente. Então todos eles têm essa liberdade, que é um grande ativo do Kassab nas negociações políticas que ele faz há muitos anos. Foi uma jogada muito inteligente do Kassab, porque ele centralizou no PSD quase todas as opções não bolsonaristas, com exceção do Tarcísio. Então, de alguma maneira, ele limpou um pouco o cenário, né? Você vai ter uma disputa interna e dessa disputa interna surge um nome só. E ele já está bem posicionado para isso. Ele não teria feito isso se não considerasse que o Tarcísio está fora dessa disputa nacional. Todos eles dizem categoricamente que essa página foi virada, o Tarcísio vai para a reeleição porque não teve o apoio do Bolsonaro, que insistiu no filho, o Tarcísio não enfrentaria o Bolsonaro, ficou muito animado com a possibilidade de ser candidato, tentou navegar para ver se conseguia mudar esse cenário. O Tarcísio acabou ficando muito suscetível com essa exposição, porque quando se forma a onda em torno dele e ele se empolga com ela, ele começa a ficar com uma imagem muito balançada, então ora muito bolsonarista, ora muito desgarrado do bolsonarismo, sob pressão de todos os lados, e aí no momento em que percebe que o Flávio vai ficar mesmo, que ele veio para ficar, ele se isola, então ele se afasta do Kassab, ele se afasta de empresários importantes com os quais ele vinha mantendo essa conversa de possibilidades, se fecha, troca a articulação política do governo num movimento que tirou o espaço do Kassab, ele tira da Casa Civil um aliado de longa data dele, o Arthur Lima, e põe um quadro fundamental do Republicanos, que é o partido dele, mas que nunca foi tão relevante assim no governo até esse momento, e o Kassab se
se afasta um pouco e aí vem a filiação do Caiado, que é esse movimento de agora. Sempre, nada disso é cravado em pedra. Até abril tem a desincompatibilização, tudo pode acontecer. O momento desta semana é esse momento em que eles não consideram o Tarcísio como um candidato a presidente e eles consideram que tem ali 3 opções. Uma pessoa que esteve nesse jantar com os 3 e o Kassab no apartamento do Kassab, diz que é uma soma de 3 que dá 4. Porque o fato que é um pouco reflexo disso que você está dizendo, da inteligência dessa articulação. O fato deles 3 estarem somados agrega até outros, setores que veem nesse movimento algo que os agrada, né, um setor que foi de Tebet em 2022, por exemplo, um setor que vê que, fazer política desta forma, pode ser interessante. Tem duas possibilidades, né, Thaís? Se dá certo, ele pode disputar com o Flávio Bolsonaro o segundo lugar. E se não dá tão certo assim, ele Já pode, deu certo, né. ele pode compor na reta final e virar o elemento que define a eleição, né? Se o Lula não conseguir melhorar ao longo da campanha. Então, de fato, do ponto de vista estratégico, eu acho que o resumo é: o candidato da oposição que tem maior potencial de crescimento, o Tarcísio, é o que tem menos chance de se tornar candidato à É presidência. isso. Como é que eles veem, para finalizar aqui, cada um desses candidatos? É como se tivesse o Fernando Henrique disputando com o Ratinho pai. E eu acho interessante que você percebeu também esse recall que o Ratinho filho tem. O Ratinho filho, ele, Ratinho Júnior, ele não fala em tirar ninguém da pobreza, ele fala em criar mercado consumidor. Ele é um quadro que está sendo burilado com uma linguagem muito contemporânea, muito mais popular, enquanto o Eduardo Leite tem aquela fala perfil tucano, que agrada muito as classes A e B, e o Ratinho, na avaliação desse grupo, desse conselho que se formou em torno do Kassab, que estava presente nesse ato de filiação e tudo, entende que o Ratinho chega até a classe D, mas sem perder a A e B. Então ele tem um potencial para esses analistas de chegar lá, mas é isso, eles vão deixar a bola rolar até o prazo final. Muito bom. Mas no sábado. Mas no sábado.